O pessoal chegar um pouquinho, a gente já começa. Ok. Boa noite a todos. Como vão? Tudo em ordem Tranquilo aí? aí? Doutor João Gonzalez. Esperar o pessoal chegar. Tá aí 100% macaco. O tema é triste, pois já tentei diálogo com o campo e os caras não sabem o que é um cross-table. A pesquisa nacional tá paia. Tema bom, não sei se vou estar presente, mas infelizmente o tema é triste. O que é um cross-table, doutor? Não tenho, sinceramente, não sei. Não sabe o que é um cross-table? É algo sobre diabetes? Até onde eu sei, não. Que estranho. Com essa Denominação? nação, eu nunca ouvi falar. Enquanto o pessoal chega, deixa eu ver se é algo relacionado a. Tá mais para Descartes isso, né? É, Tá mais para Descartes. um pivô, não. Posicionamento, não. Não, não tem nada relacionado com diabetes, não. De jeito nenhum. Nem com a área de saúde, mais assim com a área de exercício. Não sei. Felipe Lebeff, Tauan Oliveira, tudo bom? Estamos aí esperando, aguardando o pessoal chegar. Doutor Gonzalez hoje vai falar de diabetes. 100% macaco, se tiver por aí, o cross table, precisa esclarecer um pouco mais aí. Doutor Gonzalez saberia o que é. E tem. Vamos falar de pesquisas novas. Sim, tem muitas opções aí, né? Hoje estamos aqui em 2021, já estamos aí com 100 anos do descobrimento da insulina, né? A gente vai abordar esse tema. E mais do que isso, existem outras opções que não sejam a insulina hoje, né? Para diabetes tipo 2, né? Para diabetes tipo 2. Aí a gente vai tentar dar esse esclarecimento, né? Diabetes prova terra plana, né? Temos. qualquer coisa prova terra plana. Tudo bem, Tauan? Terra O plana pinguim não vai, morto. não Cai vai um dar pinguim certo. morto. Se caiu um passarinho morto do céu, provou a terra plana. Júlia Lang Gonzalez, olha, boa noite. Boa noite, Tudo bom? filhota aí. Filha do Dr. Gonzalez. Seja bem-vinda. E de Dona Helena. Tudo bem, Tauan? Felipe Lebeff diz que é um assunto que interessa a ele. Felipe, pode perguntar à vontade, viu? Felipe é amigo meu aí. Oh, ótimo, que eu puder E ajudar. no que o doutor puder te esclarecer, fique à vontade, pergunte. Ele vai falar bastante aí sobre o assunto da diabetes, né? Um assunto muito interessante a muita gente. Pessoa, às vezes, é diabética ou tem parente diabético. Então, é bom cada vez ter mais conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço, bom conhecimento. Saber não ocupa espaço. De jeito nenhum. O bom conhecimento é sempre bem-vindo. Roberto Santos está sempre aí também. Muito bom te ver, Roberto. Gustavo Denopterix está aí também. Então, gente, o doutor vai fazer uma palestra sobre o assunto, vai falar algumas coisas, vai acompanhar aqui com o material que ele me mandou, do PowerPoint, e vocês perguntem, eu passo a pergunta para ele, ou ele vê a pergunta, fiquem à vontade. Não tem muita gente, então tivesse
muitas perguntas e fica complicado. Mas é um pessoal aí que... O Roberto parece que tem diabetes, né? Roberto Santos. Ele falou na nossa outra live sobre isso. Eu acho que o Roberto Santos é que tem diabetes, não sei qual tipo agora. Certo. Mas, Roberto, também fique à vontade, qualquer dúvida, viu? Estamos com um especialista na área aí. Doutor, pode começar então, fica à vontade. O Tá pessoal ok. vai Então, chegando e vai vai chegando, acompanhando. vamos sentando aí, né? Bom, Isso, vai pessoal, tentando. professor Cláudio, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pelo espaço, né? Que a gente possa esclarecer, tirar algumas dúvidas, né, a respeito dessa enfermidade e tirar alguns medos que existem a respeito do tratamento do diabetes, entender o que significa diabetes, porque senão o pessoal pensa que a namorada do Chacrinha era uma chacrete, né? O diabo namora a diabetes, né? Não é por aí. A palavra diabetes, ela vem do grego, né? Ela significa água que passa através de você. Essa é a definição, assim, de maneira bem simples. Então, você bebe água, ela entra e sai, entra e sai. E sai em uma velocidade grande, pelo poder osmótico que ela tem. Porque, juntamente com é chamado diabetes mellitus, porque água que passa através de você, vírgula, com mel. Mellitus é por isso, tá? Existe um outro tipo de diabetes, que a gente, só para citar, que é o chamado diabetes insípidos, na qual a urina não tem açúcar, mas tem ela é altamente diluída, porque a pessoa acaba tendo uma lesão numa glândula que fica entre os dois olhos, que é a hipófise, ela tem uma secreção alterada de um hormônio, né, que é o hormônio ADH, né, o hormônio antidiurético, né? O pessoal toma uma cervejinha, daqui a pouco eu preciso de um banheiro, né? Porque o álcool ele bloqueia esse hormônio, então a pessoa acaba urinando mais, né? Esse é o diabetes insípidos, mas isso ocorre quando tem uma chamada hipofisite, uma lesão traumática, é um diabetes insípidos. O tratamento é no nariz, né? Você coloca assim, um hormônio que é a vasopressina, e ela tem esse papel. No que nós vamos abordar aqui é o diabetes mais frequente, que é o diabetes mellitus, né? Na qual a pessoa perde água com açúcar. Então, uma pessoa não diabética, tá? Uma pessoa não diabética não tem açúcar na urina. Ponto final. Então, vamos pegar o xixi de qualquer pessoa que não é diabética, ela fizer o exame lá, você não vai encontrar glicose na urina. No paciente diabético, quando ele não está bem tratado, os níveis de glicose eles ficam acima do esperado. Quanto que eu espero que o valor esteja? De uma maneira bem simples, Cláudio e os demais colegas, para que a gente não se confunda, velocidade de carro, tá? 80 a 120. Então, esse seria um balizamento para a gente ter uma ideia. Há em algumas situações que a gente deixa um pouquinho acima, algumas situações que a gente deixa um pouquinho abaixo, mas de uma maneira bem simples, de 80 a 120. E quando os níveis estão no sangue acima de 181, esse é o número mágico, né? Você começa, a glicose sai pelo ladrão, ou seja, sai pela urina. E aí você começa a ter glicose na urina. E antigamente não havia o testezinho do furar o dedinho, né? E o exame era feito na urina, né? Pegava-se um papel tornassol, né? E colocava-se na urina e esperava-se uma reação química e aí ver a cor que estava e fazer a comparativa, né? Igual é feito para a dosagem de cloro em água de piscina com ortotolidina, né? O pessoal coloca, chacoalha, vê lá quanto que tem o pH, quanto que tem de cloro, né? Era mais ou menos essa a reação no papel tornassol pequenininho que era feito. Os avanços chegaram, né? Então hoje sabe-se então que a definição de diabetes é diabetes mellitus, né? É quando a taxa de açúcar, hoje, atualmente, né, está no jejum, está acima, igual ou maior que 126. Está acima, igual ou maior que 126. Esse é o número de corte. Quando a pessoa tem um número entre 99 e 125, é o chamado intolerante a carboidrato ou um pré-diabetes, é necessário você ser submetido a um exame, somente se a pessoa for gordinha, é um exame chamado curva glicêmica, ou GTT, tá? Na qual a pessoa vai em jejum, toma um copo de água com açúcar, 75 gramas de destrozol, e é colhida, né? Aí já vai alguns outros problemas que eu me deparo, né? A gente pede uma curva glicêmica, a pessoa faz 2 pontos. Eu falei, fica difícil, né? Fica difícil fazer uma curva com 2 pontos, né?
quinta série, terceira aula, né? Primeiro bimestre, né? Então, precisa de mais alguns pontos, precisa ter mais alguns pontinhos, isso eu já vi. Então, aí, normalmente a gente faz em jejum, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos e 120 minutos. E em algumas situações até 180 minutos. Né? A pessoa fica em jejum, toma o líquido e vai fazendo a coleta. Isso é muito frequente de ser feito em gestantes por volta da 24ª semana, né? Porque também você já tem um antecedente familiar, mas de rotina no exame pré-natal, na qual, porque o que acontece? O nenê, ele tem um sócio na barriga dele, que é a placenta, tá? É igual a sogra, né? Na lua de mel, ela não foi convidada, mas ela está lá. E aí a placenta, ela começa a produzir um hormônio chamado hormônio lactogênio placentário, que aumenta a taxa de glicose. Então, é um momento chave, né, de ser feita a avaliação e, se necessário for, é feito o tratamento da gestante, evitando, assim, o diabetes gestacional, que aumenta, se ele não estiver bem controlado, aumenta a chance de má formação para o feto, aumenta a chance de aborto espontâneo, enfim, interrupção da gestação. Então, não é interessante, por isso tem que ser feito esse controle. Só que o diabetes, Claudio, é uma doença antiga, sabe? Ela não nasceu hoje, né? Hoje se fala muito a respeito do diabetes, mas e aí o pessoal, do que morreu seu bisavô? Ah, morreu do coração, né? E o tataravô também morreu do coração. Todo mundo morreu do coração, né? A pessoa, infelizmente, não tinha os avanços, né, da ciência, né? Aí, mais uma vez, a gente vai ter que bater palma para a ciência. Quem não bate palma vai ter que bater, porque se não fosse a ciência, a gente não estava aqui hoje, né? Graças a Deus, a gente tem um avanço fenomenal com a chegada dos tratamentos que nós temos de lá para cá. Vamos passar o primeiro slide, por gentileza, Cláudio, para que a gente possa ir... Deixa eu dar uma olhada aqui, já vou colocar. Agradeço muito a presença do Dr. João Gonzalez aí, para fazer essa palestra. Nós vamos passar alguns slides. Antes, eu vou colocar aqui no chat para vocês se inscreverem o canal do Dr. João Gonzalez, que se chama Ciência e Companhia. Dr. Gonzalez, Ciência e Companhia. Tá aí o link no chat. Pessoal, se inscreva lá, tem muito vídeo bacana sobre saúde. Compartilhem, né, com outras pessoas e tal. José Renato também quer saber sobre diabetes. O Roberto Santos, ele desde os 11 anos soube que tinha diabetes. Ele é diabético tipo 1. Eu me lembro, Roberto, da outra live, você falou, né? O José Renato, ele quer saber diabetes e sobrepeso. Certo. Que é... aí o diabetes tipo, normalmente o diabetes tipo 2, né? De uma maneira bem simples, né? Existem dois tipos de diabetes, né? O diabetes tipo 1, né? Na qual o nosso amigo, nós temos na barriga, aqui temos o estômago, atrás do estômago existe uma glândula chamada pâncreas. Pâncreas é do grego também, pan é todo, creas é carne, todo de carne, pâncreas. Eu sempre gosto de saber a origem das palavras, que a gente vai gravando, né? Por exemplo, aqui na saída do estômago, né? O alimento chega na parte superior do estômago, cai no interior, é feita a digestão, né? Depois ele vai sair por aqui, né? E vai continuar para o duodeno. Essa saída aqui é um porteiro, é piloro em grego. Então é onde é a saída. Aí ele entra no duodeno, né? Que é a primeira porção do intestino, né? Duodeno, 12 dedos, né? E aí depois ele fica parado, né? Ele fica uma parte que fica vazio, é chamado de jejuno. Por isso que a gente fala, você está em jejum, você está vazio, né? E depois uma parte que fica parado, que é chamado íleo, duodeno, jejuno e íleo, né? Aí então o que acontece? No paciente diabético tipo 1, né? Normalmente, crianças em torno da adolescência ou adultos jovens, normalmente, tá? Não obesas, magrinhas, tranquilo, tá? E aí o pâncreas, ele é acometido por uma enfermidade e a parte do pâncreas que é responsável pela produção de insulina, essas células chamadas de células beta. Existem células alfa e células beta, de maneira bem simples. As células beta que são responsáveis pela produção de insulina. E o que é a insulina? A insulina é um hormônio que eu sempre brinco que a insulina é sempre uma boa ideia. Ela tem 51 aminoácidos, né? Uma cadeia alfa e a cadeia beta.
são interligados por pontes de enxofre. Nós chamamos de enxofre, né, no grupamento 6A da tabela periódica, 6 elétrons na última camada. Né? E aí são pontes de disulfeto na qual vão fazendo as ligações. Aí o que acontece? O paciente diabético tipo 1 não produz essa insulina. Não produz. E não tem comprimidos que, no dia de hoje, tá? Deixar isso bem claro, tá? No dia de hoje, por isso eu nunca gosto de matar a esperança de ninguém, porque eu acho que a ciência por si só, ela é um contínuo manter a esperança, sempre procurar, você sempre buscar uma alternativa. Não deu certo, acabou. Não, não é assim. Eu vou lembrar que no século XIII, século XIV, quando a pessoa morria, o coração parou, morreu. Ninguém mais pôr a mão, a igreja não deixava ninguém chegar perto do cadáver. Deve ter tido, eu não sei quem foi, procurei, não encontrei, né? Mas deve ter tido algum médico espanhol, provavelmente. Espanhol é um ser um pouco teimoso, né? Eu posso falar bem à vontade, né? Aí aqui falou assim, vamos tentar dar um jeito. Aí alguém deve estar apertado o peito da criatura e um cara levantou. Aí de repente teve outra ideia de dar um soco, né? Depois as coisas foram melhorando. Mas que se a gente desse um choque, né? E aí chegaram à reanimação cardiovascular. Então cardiopulmonar. Então essa situação ela é importante porque você não pode perder a esperança. Tá? Então, eu sempre digo isso. Então, no dia de hoje, tá, o tratamento para diabetes tipo 1 é a base de insulina. Ponto final nesse momento. Pode ter células tronco? Ok, mas é outra terapia. Mas com relação ao o que o paciente precisa? De insulina. Então, normalmente, pacientes jovens, né, magrinhos, tratamento de insulina. Nós vamos falar os tipos de insulina que existem, porque o pessoal fala que insulina, pensa que é uma coisa só, né? Igual você chegar na ótica, me dá um óculos. Qual óculos? Qualquer um. Pô, não tem 500 tipos de óculos, você não vai saber para longe, para perto, né, para de noite, né, infravermelho, enfim, você precisa de óculos adequado. Para isso você precisa passar por um oftalmologista para avaliar direitinho qual óculos você vai precisar. A coisa não é tão simples assim. Já o diabetes tipo 2, né, normalmente ele vai crescendo, a pessoa vai cultivando esse diabetes tipo 2. Normalmente tem uma herança familiar, avós, pais, tios, né? A pessoa ganha um pouquinho mais de peso, não faz uma atividade física, e o pâncreas ele começa a aumentar a produção de insulina. Só que apesar de parece um paradoxo, apesar de você ter insulina, essa insulina não consegue funcionar. É igual que você falar que você está com 300 mil cruzados novos, né? Parabéns, né? Vai resolver muita coisa. Os cruzados datam aí de 1986, 28 de fevereiro, salvo engano, né? A chegada do plano cruzado com brasileiras e brasileiros. Passamos muito, né, Cláudio? Nossa, passei por isso. Tablita, tinha até a tablita na história, né? Que é para fazer as correções, aquelas coisas todas. Então, aí o que acontece? Então, o pâncreas, você está com níveis altos de insulina, mas existe uma resistência a essa insulina, ou seja, a insulina não consegue funcionar. E aí o que acontece? Os níveis de glicose, que eles têm que ser interiorizados, literalmente, entrar para dentro da célula, né? Eles só conseguem entrar se eu tiver insulina. Sem insulina, sem vida. É igual sem oxigênio, sem vida, sem água, sem vida. E aí o que acontece? Para que a insulina responda, ela precisa se acoplar. E existe uma resistência nesses receptores, né? E ela não consegue funcionar. Aí o pâncreas vai ficando cansado. Para isso, existem comprimidos, né? Que podem ser utilizados, existem injeções e existe insulina. Eu falo injeções porque existem medicamentos que não são a insulina e são utilizados também no tratamento de diabetes tipo 2. À base de injeção, excelentes medicamentos, excelentes, tá? O que impacta é a parte financeira, porque realmente são pesados para a nossa realidade. Mas são muito bons, tá? São muito bons, o resultado é fantástico a nível cardíaco, e aí a gente sempre coloca isso para os familiares, para os filhos, né? E às vezes a gente se depara, eu gostaria de ter minha mãe e meu pai vivos para poder gastar R$300 por mês, tá? Eu sei que pessoas a maioria da população brasileira não tem esse dinheiro para abrir. Mas o duro quando você fala para um familiar que tem condição de gastar R$300 com a sua mãe, com o seu pai, como eu tive ontem no consultório, ele fala, doutor, ela não tem, a aposentadoria dela é pouco. Eu falei, eu sei que a dela é pouco, tu que tem que pagar, né? É a tua mãe, né? Ela vai começar a cobrar as fraldas que
que lavou literalmente, porque não tinha descartável, né? Aí, mas você é que tem que fazer a sua parte, né? Infelizmente, nem isso, não é isso que a gente ocorre na sociedade. E assim sendo, o diabetes ele veio evoluindo, né? Vamos colocar o primeiro slide, Cláudio? Aí já vou transcorrer, vamos colocar para o pessoal aí. E eu deixo à vontade os colegas que estão aí participando, o que eu puder. Tem várias questões já, doutor. Tem várias questões aqui já. Então, o José Renato perguntou se é devido ao sobrepeso. Sim, então, o diabetes não é devido ao sobrepeso. Diabetes tipo 2, sim. Diabetes não é devido a tipo 2, sim. Tá. Tipo 2, sim. Depois, o Roberto, que tem diabetes, ele me perguntou aqui se a hemoglobina glicada mostra a porcentagem de glicose no período de 3 meses. Exatamente. O que é a hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada, eu tenho até um vídeo meu explicando isso daí, mas eu vou até reforçar, porque é um assunto muito importante. O que é a hemoglobina glicada? A hemoglobina é uma proteína que está presente no sangue, dá coloração vermelha ao sangue. Assim, do ponto de vista evolutivo, né? É até uma brincadeira que eu sempre falo, por que o sangue é vermelho, né? Aí a pessoa vai falar, porque ela tem hemoglobina, a hemoglobina tem ferro, o elemento químico do grupo 2B, papapá. Tá, parabéns, mas por que ela é vermelha? É vermelha para chamar atenção, né? Do ponto de vista evolutivo, né? Quando a gente vai fazer o xixi, se fizer uma gotinha de xixi com sangue, tem problema. Você vai cuspir o sangue, alguma coisa está errada. Tem que ver, é na boca, é no pulmão, na garganta. Então, o vermelho é justamente com essa atenção. Quando vem vermelho, precisamos ficar atento e ver exatamente o que está acontecendo, né? Então, a hemoglobina, voltando ao tema, é uma substância que está presente no nosso sangue. E uma parte dela, né, se liga à glicose. Então, uma pessoa não diabética, ela não sendo diabética, os níveis de glicose dela ao longo do dia se mantém no que a gente conversou, entre 80 a 120, depois das refeições até 140. Não, é isso que ocorre. Esses níveis não perfazem uma elevação da hemoglobina glicada. Em trocando os miúdos, o que é a hemoglobina glicada, entre aspas, é uma ferrugem. Então é o que eu falo para o meu paciente. Não tem nada a ver com a idade. Tem a ver com o controle do diabetes. Eu pego crianças enferrujadas, com os níveis de ferrugem bem alto, né? Com a hemoglobina bem alta, e porque ela tem um percentual, a gente procura, depende do laboratório, mas é em torno de 6,5, de 6 para baixo, né? Quando o paciente chega mal controlado, normalmente os níveis giram em torno de 11, 12, 13. Isso faz com que, quanto mais glicose em excesso, mais ferrugem. É o que eu sempre digo. Qualquer máquina que tiver ferrugem não vai funcionar direito, né? E eu falo, se você não quer pegar um avião, sentar na asa e ver, olha, uma ferrugem ali na asa, está aumentando, né? Não é uma boa, não é uma boa. Então, a ferrugem não é uma coisa legal. Então, quanto mais ferrugem, mais problemas. Mais problemas, e entendo-se problemas níveis cerebrais, os olhos, a parte cardíaca, parte circulatória, impotência sexual, problemas renais e circulatórios a nível de membros inferiores. Então, isso tá a grande vantagem é que essa ferrugem, hoje, então, o paciente chegou, você está enferrujado. Então, vamos te dar aqui o tratamento adequado, cada caso é um caso, e daqui a 3 meses você vai ver que você vai estar igual um aço inox, 1020, bonito, brilhando, né? Sem nenhum problema. E que, felizmente, isso acontece, e eu vou lá. Então, agora, vamos só manter os níveis controlados. Então, essa ferrugem ela pode subir, ela pode abaixar. E ela realmente reflete a média dos 90 dias. Por quê? Porque o nosso sangue dura 90 dias. Então, veja bem que a natureza é pródiga. Você não vai ter 80 anos, você vai estar com o mesmo sangue que você nasceu. Eu tenho um carro fantástico aqui, né? Tem 50 anos, nunca troquei o óleo. Cara, tá com problema. O legal é você estar sempre com óleo novo. E o nosso sangue é produzido no interior dos ossos, né? Na chamada medula óssea, não é a medula espinhal. A espinhal aqui na coluna cervical, né, no pescoço, e ela vai até a altura da DL2 normalmente, né? A coluna vertebral nossa é formada por 33 ossos, né? 7 no pescoço, 12 no tórax, 12 na região lombar, 5 na região sacral e 4 na coxígena, né? Então, somando tudo, pim, dá 33.
e a região lombar, né, ela vai normalmente até a segunda vértebra, a medula fica no interior. Depois ela se espalha, feito um rabo de cavalo, chamado de cauda equina, né? E assim sendo, o que acontece? A medula óssea é que é responsável pela produção do sangue. E cada 3 meses a gente vai trocando de sangue. Mas para onde vai o sangue morto? Né? Ele é destruído no baço e no fígado, especialmente no baço. Tá? Então, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, né? O sangue, né? Ele é formado por 3 tipos de células. As células vermelhas, né? Que são chamadas de hemácias, M de ferro. Os leucócitos, leuco de branco, leucócitos, né? Leucocitos, e as plaquetas, que são incolores, que estão responsáveis pela coagulação. Pô, quem trabalha em obra aí já deve ter furado um cano de água, né? Vai lá com a furadeira, pumba, pegou o furo. Aí o que acontece? Aí você tem que fechar o registro, chamar o pedreiro, papapá, colocar uma luva lá e fazer o ajuste, né? O nosso corpo, dependendo do local que é, ele sozinho, ele vai lá e tampa. Então você vai fazer a barba, você se corta, coloca lá um papelzinho, dá um tempinho, né? As plaquetas vão rapidamente se agregando, né? E vão formando uma rede de fibrina e estampa. Aí o esperto vai lá e tira a casquinha, sangra de novo. Aí tem cara que gosta de desafiar a natureza, né? Mas então é uma coisa muito, muito tranquila. Então, daí, Roberto, que a gente faz a cada 3 meses, aí a gente vai tendo a ideia de ser um carbono 14 aí, né? Você avaliar o passado seu aí. Né? O Tomás, doutor, Tomás tem diabetes tipo 2. Correto. E ele está perguntando se é possível de uma pessoa deixar de usar insulina a longo prazo através da dieta. Sim, a resposta é sim, vírgula, se tiver uma dieta adequada, atividade física adequada e outros medicamentos vão ser utilizados. Então, sair da insulina, né, isso é totalmente possível e factível, vírgula, dependendo do caso do paciente. Se o paciente tiver uma reserva pancreática que ele ainda produz insulina, tá, é totalmente possível essa situação. Né? Para isso que tem que ser avaliada a função pancreática, né, e ver direitinho como é que está. Mas eu tenho isso não é conversa, não é propaganda. Venha aqui comigo que eu curo diabetes, né? Eu só assistir o meu canal vai ver que em nenhum momento eu faço, olha, seu diabetes está com problema, não é feira, venha tratar aqui que eu resolvo. Não é nada disso. Né? Eu exponho os medicamentos que existem, olha, existe esse remédio novo aqui. Ok, procure o seu médico e veja se se encaixa para você ou não. Né? Esse é o papel do canal, de dar as informações, de dar as orientações, né? E aí para o paciente discutir com o médico dele e avaliar, ver se o médico também está atualizado com o tratamento. Existem muitas opções hoje, né? Semana eu tenho uma paciente, uma senhora, vovó, padrão Dona Benta do Pica-Pau Amarelo, né? Aquela bem gordinha, né? E ela veio comigo com a filha, a questão de 2 anos passados, e assim sendo, ela estava com uma glicemia que realmente bem acima, 200 e pouco, uma senhora de idade, acima de 85 anos de idade, e eu estava usando uma quantidade de insulina bem acima do necessário para o peso dela, para a idade dela. A vovó não carrega peso, a vovó não é pedreiro, a vovó não sobe do telhado, a vovó cama, quarto, cozinha e banheiro. Essa é a atividade física da vovó. Tá? 10, 20 passos no dia. Você tem que pensar nisso. Né? Porque o que acontece? 200 é perigoso, mas só que 200 não vai matar a vovó. Agora, se você errar a mão da insulina, ela pode ir para 40, aí isso mata. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Dependendo da idade da pessoa. Então, níveis mais elevados de glicose, eles vão matando ao longo do tempo, né? Mas níveis muito baixos, em especial no idoso, que a demanda de glicose a nível cerebral ela é diferente, vai mudando. Não vai pensar que o cérebro de uma criança é igual ao do cérebro da vovó. Então, é mais sensível a vovó. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, dá para você, usando medicamentos corretos, você consegue fazer essa situação aí. Doutor, falando em cérebro, o Sérgio Pereira está perguntando se tem maior risco de desenvolver Alzheimer ou outros quadros de demência por conta da diabetes. Muito bem colocado. Eu fiz um vídeo no meu canal, está lá à disposição, sobre diabetes tipo 3. Então, diabetes tipo 1, a gente já falou que é típico em crianças. O diabetes tipo 2, gordinho, acima do peso. E o diabetes tipo 3, na minha opinião, seria ele seria o 2, sabe?
E o que acontece? O diabetes tipo 2, o tipo 3, que é o Alzheimer, ele vai se formando uma substância no cérebro chamado beta-amiloide, e esse beta-amiloide ele vai se depositando em algumas áreas do cérebro. Nós temos uma área que é chamada de hipocampo. A palavra hipocampo significa cavalo marinho. Daí hipódromo, hipopótamo, né? Então, hipo também pode ser abaixo de, mas nesse caso aqui, hipocampo se define como um cavalo marinho. Ele tem um formato assim de um cavalo marinho, né? Os anatomistas assim o determinaram. E ele é o nosso HD, é a nossa memória, né? Tá interligado com a parte de emoções, né? Hormonal. Ontem eu falei na minha live com relação à parte do exercício, como o exercício melhora a parte do hipocampo. E aí o que acontece? Então, o diabetes estando mal controlado, ou ele não estando presente efetivamente ainda acima de 126, mas já vai se formando uma substância tóxica, esse beta-amiloide, ele vai depositando no cérebro e vai dando uma resistência insulínica. E é um paradoxo que você não consegue fazer com que isso seja revertido. E é uma briga muito grande, e aí começam a aparecer as degenerações cerebrais. E aí ocorre a demência. E é muito frequente isso. Então, diabetes é uma coisa que tem que ser muito bem cuidada, acompanhada. Acompanhando bem, ó, eu tenho uma vovó, 104 anos. Passa comigo, 104 anos. Cearense. Ela quer subir no pé de goiaba para pegar a goiaba. 104 anos. Ela vem com a filha, que tem 88. A filha não está bem. Mas a mãe, com 104, está muito bem. Tá na marchinha dela lá, marcha lenta, mas está bem. Então, por quê? Porque realmente tem uma vantagem genética, a gente tem magrinha, nunca fez isso do maldito e mal abençoado refrigerante. Nós temos como fazer uma campanha, viu, Cláudio, a respeito do refrigerante, né? Porque é uma coisa que me revolta, né? O refrigerante é uma substância química altamente agressiva ao corpo humano, riquíssima em um ácido chamado ácido fosfórico. Os químicos de plantão aí, o Pinhal, que é CRQ quarta região, sabe disso, H3PO4, peso molecular 98, um oxiácido fortíssimo, altamente agressivo, acaba com os dentes, acaba com a tireoide, acaba com o esôfago, acaba com o estômago, acaba com o pâncreas, acaba com o testículo. Eu não sei mais o que precisa fazer para existir um produto chamado água. A natureza nos blindou. Uma substância que tem o pH 7, perfeito, bonitinho, em algumas regiões vai lá para em torno de 6,1, outro vai lá, quem mora na França vai para 8,1, mas, ou seja, tranquilo, sem nenhum problema, porque a hora que cai no estômago, que já é um meio ácido, no estômago nós temos o ácido clorídrico, depois ele tem que passar pelo piloro, né? Ele tem que passar aqui pelo piloro para ir para o duodeno, e o duodeno é um local alcalino, pH 8,1. Para isso eu preciso do bicarbonato de sódio, NaHCO3, caindo lá no duodeno, e esse bicarbonato é produzido pelo pâncreas também. Então o refrigerante, cara, não tem... Sabe, eu sempre brinco que quem inventou o skate, quem inventou a motocicleta, quem inventou os patins foram os ortopedistas, né? Porque dá emprego. Acho que quem inventou o refrigerante deve ter sido um cara que está ligado com endocrinologia, porque isso dá emprego para endocrinologia. Cada vez que eu vejo um refrigerante, vou no supermercado, eu vejo um caminhão, um carrinho cheio de refrigerante, e falo, tá aqui meu cartão, daqui uns 2 anos a gente se encontra já, porque não dá, cara. Eu não sei qual é a dificuldade, cara. Ah, mas é gostoso. Cara, eu tenho pacientes, né, que são viciados em cocaína. Tá? Tem viciados em cocaína. Pessoas super do bem, mas infelizmente estão no vício, né? E eu falo para ele, cara, isso não é legal. Ele fala, não, doutor, é super legal, né? Eles se sentem bem. Então, o refrigerante ele é prazeroso. Mas aí o que eu sempre digo, você tem que passar vontade. Na vida, Cláudio, quantas Ferraris você tem? 4 ou 5? Né? Você passa uma certa vontade para comprar as Ferraris, né? Então, mas você sabe, bom, se eu comprar as 4 Ferrari vai ficar complicado, né? O PVA é um pouco alto, né? Então não vai dar certo. Então você tem que passar vontade. Então o refrigerante é uma coisa que realmente tem que ser banida, né? Eu vejo o pessoal, às vezes, do dia numa live, o pessoal de alto nível lá pegando refrigerante e tomando assim. Cara, eu não sei qual que é a situação, é só problema a chegar. Os problemas, aliás, não precisa chamar o problema, ele vem sozinho. Ele vem sozinho, ele que acha onde você estiver, o problema vem. Vim, cheguei, lembra, eu sou o problema que vem atrás de você, um dia eles chegam. Tá? Agora você tem que estar melhor armado, né, para você minimizar esses problemas.
Mas é uma decisão da pessoa, não dá para você falar. Eu vejo aqui, eu peço para a pessoa: você parou de comer pizza? Sim, na verdade, bem, não parou nada, né? Eu falo para a turma: existem 52 sextas-feiras, 52 sábados, 52 domingos. O cara come pizza sexta, sábado, domingo, né? Uma quantidade enorme de carboidrato. Como é que o coitadinho do pâncreas vai dar conta? Né? É igual você pegar e enfiar 3 elefantes no Fusca. Esse Fusca não anda. Eu falo, cara, não dá para andar, cara. Tem limite. As pessoas não entendem essa situação. Então, coloca uma pessoa no Fusca, o Fusca durou 2.000 anos. Cara, agora não coloca mais, que vai dar problema. Então, o que acontece? Essa situação é o que a gente procura orientar. Para a gente, tal história, quando o telefone de vocês às vezes não funciona, você pega lá e liga lá para Vivo, por exemplo, né? Aí vem uma voz simpática, né? Fala assim: olá, já sei que você está aqui, né? Um momento, vamos verificar o que está acontecendo. O que ele está vendo? Está vendo se você pagou. Ele está vendo se você pagou. Se você pagou, ele continua com a etapa. Se ele não pagou, morreu o assunto aí. Olha, entre em contato com a central, código de barra, paga e acabou. Então, ou seja, você tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte, aí você pode reclamar. Olha, eu paguei e não funciona a internet. Opa, então aí a Vivo tem que resolver, a Claro, seja lá quem for. Mas a primeira coisa que ele vai fazer é ver se você fez a sua parte. Então, se o paciente não faz a parte dele, eu tenho um paciente, não bastasse ele ter um câncer de pulmão, ele tem diabetes, ele vive bebendo conhaque e fumando cigarro. O que eu posso fazer para melhorar? Eu não tenho melhoras, eu não tenho nenhuma condição, né? Eu tomando um conhaque, você sabe, para acender churrasqueira, né? A agressão ao organismo é fortíssima e realmente fica insano, né? Então, o que acontece? Os refrigerantes, pessoal, na boa, não ofereçam para as crianças, tá? Não é ser o chato da festa, mas se for o chato também, amém, né? Tem muita gente legal no mundo, né? Alguém tem que ser chato, porque você liga no Facebook, todo mundo é legal, né? Você liga no Instagram, todo mundo é bonitinho. Vê no YouTube, tem que ter algum chato. Então, Cláudio, você não está só, né? Estamos juntos aí. Alguém tem que bater de frente com a situação, porque aqui só fica falando amém, 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 amém. Aí se pergunta, por que aquela senhora tem 104 anos? Porque ela nunca tomou refrigerante. Né? Você vai na Itália, você vai na Espanha, vai em Portugal, os velhinhos lá têm 110 anos. É a regra, ser centenário, e muito bem obrigado, né? Muito bem obrigado, né? Nada de refrigerante, nem sabe que existe isso aí, né? Então, são situações que a gente tem que mudar um pouco o conceito, porque o ser humano é uma máquina falível e limitada, né? Ela vai desgastando. Nós estamos mais perto da morte hoje do que ontem, né? Então as coisas vão se aproximando. E para que você possa... O meu papel é afastar a cruz do cara, né? Mas eu não consigo impedir que uma hora elas vão se encontrar. Agora, a pessoa não vai correndo também, né? Não vai correndo. Quer passar os slides, doutor? Vamos lá. Vamos passar os peço slides. desculpa aí da empolgação, né? Imagina, o pessoal gosta muito. Mas vamos realmente compartilhar o objetivo a tela. Vou pegar uma canequinha Gonzalez aqui, né? Eu preciso fazer uma do Filosofia Ácida. Isso, é chique. Fazer umas canecas também. Apresentação de slides. Tá aí, doutor, Maravilha. fique à vontade. Aqui nós temos nossos 2 belos golfinhos aqui, né? Dando um salto para a liberdade. E é o que a gente procura no tratamento do diabetes, né? Ter um salto para a liberdade. O diabetes não é novo, tem 3.500 anos que se sabe. 3.500 anos. Pode passar próximo, por gentileza, Cláudio. Então, veja bem que as notícias são meio apocalípticas, né? Então, o que acontece? A cada 2 minutos, morre um diabético no mundo. A cada 39 segundos, nasce um diabético no mundo. Ou seja, nasce mais do que morre. Então, está aumentando. Então, hoje estima-se em torno de 450 milhões de diabéticos no mundo. 450 milhões. É gente pra caramba. A previsão para 2040, ou seja, praticamente daqui uns 15, 18 anos aí, cerca de 640 milhões. Esse número aumenta de modo galopante. Né? Então, por isso que todo dia a gente encontra, eu tenho pacientes novos. Hoje eu tive 2 pacientes novos no meu consultório, paciente um de 39 e um de 44. Né? Não era nenhum gordo padrão Rei Momo, né? Os seus quilinhos acima, seus 85, 90 quilos. Você entendeu?
que ia perder de longe para Remomo. Mas note que a previsão é cada 2 minutos morre um, mas a cada 39 nasce. Então, sempre está aumentando, graças a Deus, pela incompetência do uso dos refrigerantes, né? Porque realmente refrigerantes, carboidratos, o pessoal se abstém das fibras. A fibra que ela tem um papel fundamental, aí entram a salada que a pessoa quiser, a fruta que a pessoa quiser, ela age no intestino, aumentando a produção de um cara do bem, chamado GLP-1, que hoje a gente utiliza essas substâncias de modo injetável para tratamento do diabetes tipo 2. Então aí vai naquilo que a gente comentou na última live, Cláudio, a respeito da fitoterapia, né? Então, se você fizer uso das frutas de modo adequado, das saladas, né? A vantagem é sua, não tem como. E o diabetes, né, ele compete justamente contra o câncer e contra o HIV. Pode passar o próximo, por gentileza, Cláudio. Esse aqui eu tirei de um congresso que eu fiz nos Estados Unidos, né, chamado ADA, American Diabetes Association, né, na qual ele diz que os diabéticos americanos, né, morrem mais do que a soma de pacientes com HIV, AIDS especificamente, e câncer de mama combinada. Então, note que nós estamos falando de duas doenças gravíssimas, né, a HIV, o AIDS, né, e o câncer de mama, né, que é um câncer altamente agressivo. Estamos no mês do combate ao câncer de mama, da saúde ginecológica das mulheres, então tem que estar atento, né, porque se não fossem as mulheres, nós não estávamos aqui. A mãe é um ser soberano na Terra, né? Eu sempre falo, se tivéssemos que colocar um grau de hierarquia, o primeiro ser do mundo tem que ser mãe. Depois de mãe, vem professor. Depois do professor, aí vem pai. Depois de pai, vem médico. Né? Então, note que o médico, Deus na Terra, o médico não faz nada se não tiver uma boa mãe, se não tiver um bom professor, porque essa é a base, né? Essa é a base de tudo. Então, note que câncer de mama, cuidem das esposas, das filhas, né? Orientem da palpação de mama, façam acompanhamento, qualquer suspeita. A grande vantagem é que você detecta precocemente, você elimina o problema em caso ele aparecer. E os tumores de mama adoram gorduras. Elas adoram gorduras, né? Então é uma coisa que a gente tem que estar muito atento. Pode passar o próximo, por gentileza, Cláudio. Aqui o primeiro, notem que dá para ver aqui já, né, Cláudio? A letra do médico, né? Lá em cima e do lado, realmente é complicada, né? Papiros de Ebers, né? São os manuscritos encontrados lá nas margens do rio Tebas, né? No Egito, né? 1500 a.C., ou seja, estão com 3.500 anos, na qual aí a tradução, né, que me passaram foi a seguinte, né? Que havia uma criança que ela estava urinando demais, né? E onde ela urinava vinham formigas. E essa criança foi definhando até a morte. Todo sentido faz o que a gente comentou no começo. Pacientes diabéticos, eles perdem açúcar pela urina, naturalmente acabam vindo formigas, que são atraídas pela glicose, e no caso, ele estava urinando demais, daí a palavra diabetes, né? Perder água, então ele urinava demais, né? E normalmente começa com urinar à noite, normalmente, a chamada noctúria. Mas não é ir uma vez ao banheiro, 2, 5, 6, 7 vezes à noite. E volume enorme. Dá a impressão que a pessoa está tomando chopp toda hora aí, e vai, preciso no banheiro. Daqui uma hora, preciso no banheiro. Não, preciso no banheiro. A pessoa não dorme, qualidade de sono péssimo, né? Então, eu atendi outro dia um motorista de ônibus que não estava nitidamente diabético, totalmente descompensado, bem emagrecido, consumido, né? Eu falei, qual a profissão do senhor? Eu sou motorista de ônibus. Eu falei, você não tem nenhuma condição de dirigir um carrinho de supermercado. Quizás um ônibus, né? Você põe em risco a vida de todas as pessoas, né? Eu falei, não, eu vou atestar o senhor. Não, doutor, eu vou perder o emprego. É melhor que o senhor perca o emprego do que o senhor mate outras pessoas. Né? E aí você bate de frente com os RH das empresas. Agora, RH também é complicado, viu, Cláudio? Vou te contar, viu? Só Jesus na causa, vai. Vou te contar. Ô, turminha difícil de você trabalhar, tudo metido a saber alguma coisa, não sabem nada, né? Começa a bater boca, discutir o assunto. Não, porque o testado, pariri, pororó. Para de piar. Quem assume a responsabilidade depois? Foi o doutor. Aí joga nas costas. Então, o médico ele é soberano, né? Ele tem que colocar a situação, ele tem que ter um pênalti aos 48 do segundo tempo, o médico tem que ter o caráter de ir lá e bater o pênalti. Não pode ficar se escondendo. Né? Então, aí ele pode errar o pênalti, mas ele não pode fugir de bater o pênalti. Essa é a situação. Mas um médico bem treinado vai bater o pênalti bem feito,
e vai fazer o gol de primeira. Não, o médico não pode se acovardar. Em hipótese alguma, você tem que enfrentar a doença. Aí o que acontece? Anos se passaram do descobrimento de Eber e o pessoal começou a avançar no tratamento do diabetes. Os tratamentos normalmente se restringiam. Você está com a glicose alterada, logo então você vai ficar em jejum para tratar, né? E aí realmente, acho que era a dieta de Allen, né? Na verdade, a pessoa ia para o além, né? Porque é que não tinha tratamento. Foi quando, né? Dois pesquisadores, né? O professor Bunting e o professor Best, né? Aí o relato, né? Na qual, em 31 de outubro de 1920, às 2 horas da manhã, o professor Bunting estava dormindo e registrou isso, né? Ligar o ducto pancreático de cachorro, mantém o cachorro vivo até que o ácido se degenere, poupando as ilhotas. Isolar a secreção interna desses para evitar a glicosúria. Baixou um santo nele? Cara, tomara, né? É o que a gente precisa, porque problema já baixa demais. Então tem que baixar alguma coisa boa. Foi aí, por gentileza, o próximo slide, Cláudio. E aí o que acontece? Está aqui os descobridores da insulina em 1921, né? Esse primeiro, o professor Bunting, e o terceiro aqui, o Best. Chama a atenção desses dois. Bunting era ortopedista, trabalhava com cirurgia. E o Best era aluno de medicina, sextoanista. Você imagina, você está no 6º ano de medicina, você ganhou o prêmio Nobel. Foi o que aconteceu. Eles também tiveram o suporte do professor John James Richard MacLeod e James Bertrand Collip, que já trabalhavam com essas situações. Quando a natureza vai dar alguma informação para você, várias outras pessoas estão descobrindo, estão trabalhando junto. É uma coisa interessante, né? Não tem um cara isolado, não tem grupos separados de outras partes do mundo também trabalhando. É uma coisa bonita de ver, né? Pode passar o próximo, por gentileza, Cláudio. Aí a foto célebre, né, na qual o Prêmio Nobel de Medicina em 23, né, foi conferida ao professor Bunting e o Best, né, um menininho aqui, 22, 23 anos de idade. Aqui o professor Bunting, né, com um macacão de astronauta aqui, parece que ele era aviador, ele era um tenente aviador do Canadá. E ele morreu de acidente de avião, fatalmente, infelizmente, né, em 41. E aqui a cachorrinha, né, na qual foi extraída a primeira insulina dela. Chama-se Marjorie. Marjorie, em francês, significa margarida, né, porque na região lá de Toronto, o pessoal fala francês, né, a costa oeste, a costa leste canadense, né, o pessoal fala o francês e o inglês, mas então eles tinham o nome da cachorrinha. E aí o professor Bunting e o professor Best esteve no Brasil. Tá? Ele morreu recentemente, para mim é recente, 1978, Copa da Argentina, todo mundo que está aqui, acho que a maioria viu. eu e você vimos. Copa de 78. Pode passar a próxima, Cláudia. Campeonato Brasileiro, quem ganhou foi o Guarani. Foi o Guarani, né? Gol de careca, o goleiro era o Gilmar, camisa bordô no Palmeiras, o Leão ter sido expulso no jogo anterior, né? E quem entrou foi o Escurinho no gol. Mas Zenon bateu o pênalti e fez o gol, né? No Morumbi, 1-0. Esse tempo eu acompanhava todos os jogos. Né? Hoje, muito pouco. Eu fui em estádio de futebol para ver o Pelé jogar. Olha, que beleza, né? Então, na sequência aí, doutor. Esse aqui, notem quem tem filho, né? E não precisa ser nenhum gênio da raça, só olhar a cara da mãe. A cara da mãe já diz tudo. A angústia, o nervosismo, a preocupação, o medo, a insegurança. A foto, obviamente, que é bem antiga, mas se olhar com cuidado abaixo do braço da criança, né? Nota-se algumas costelinhas aqui, tá vendo? Nós temos aí 24 costelas, 12 desse lado e 12 desse. Nota que dá para você tocar piano aqui na costela. É uma criança, chama-se Leonardo Thompson, foi a primeira criança a receber insulina. Notem que depois de 35, 40 dias, olha a cara da criança. É a mesma criança depois de 40 dias. Já gordinho, bonitinho, já está com outro aspecto nessa cara aqui. Horrível, né? De sofrimento, de dor e angústia da mãe. Esse menino morreu, salvo engano, em torno dos 30 e poucos anos, de acidente de moto, não foi de diabetes. Então, note que os dois descobriram. Pode passar a próxima. Esse foi um dos primeiros casos tratados? Esse foi o primeiro caso. O primeiro caso? Primeiro caso, Leonardo Thompson.
É famosíssimo aí, é o primeiro caso tratado de diabetes no mundo com insulina, né? E a partir daí, né, aqui eu tive, felizmente, o prazer e a oportunidade de estar em Estocolmo, na Suécia, né, onde aqui está o Museu do Prêmio Nobel, e aqui o mais próximo que eu cheguei do Prêmio Nobel está aqui, perto da medalha, né, mas já é alguma coisa. E aqui é a insulina, que foi a vencedora do Prêmio Nobel, ela está em exposição lá. É uma coisa sensacional, né? A gente vê os avanços da ciência e volta aquilo que a gente conversou. Se alguém tem que acreditar, alguém tem que pensar fora da caixa, né? Como diz, eu gosto dos RHs, né? Think out of the box, né? Fazer o link, né? Você fazer um mindset, tem essas palavras-chave aí, né? O pessoal, os gurus gostam de usar. A pessoa tem que pensar fora da caixa, tem que agir, tem que ter determinação, ir atrás dos seus objetivos, né? Acreditar naquela vozinha que vem para ele, o caminho é por aqui, o caminho é por aqui. Né? Acho que é o que faz a diferença, né, entre uma pessoa comum e um gênio. Acreditar na sua intuição, né? Veja Kepler, né? Vejamos Isaac Newton. Exemplos não faltam, né? São pessoas aí totalmente diferenciadas, né? Vai saber por quê, mas o fato é que pensavam diferentes, questionava, fazia um questionamento, não simplesmente falava amém para a situação. Ele tinha um engajamento e um empenho melhor, né? Pode passar o próximo, por gentileza. Doutor, essa insulina, o Pinhal está perguntando, vem de onde? É de cachorro? A primeira que foi feita de cachorro, depois foi feita de vaca, depois de vaca foi feita de porco, né? E hoje é feita de engenharia genética, né? Hoje são bactérias que trabalham sintetizando a insulina. Então hoje já melhorou muito, né? Então não tem ninguém mata mais o porco, mata a vaca para pegar o pâncreas e extrair a insulina. Isso não se faz mais. Aí faz aquilo que a gente comentou no começo, Cláudio, a respeito dos tipos de insulina. Então, a primeira insulina que foi utilizada é essa segunda, que é chamada de regular, né? E a pessoa tinha que usar 5, 6, 7 vezes por dia, né? Porque a insulina era muito instável, ainda não tinha um bom controle. Nós estamos no ano de 1922, 23, né? Então as coisas mudaram de lá para cá. Depois dela veio a NPH, né? NPH, o pessoal pensa que é uma abreviatura de insulina humana, não é nada disso, né? N de neutra, P de protamina e H de Hagedorn. É um dinamarquês, salvo engano, que ele pegou a insulina regular e colocou uma substância nela que é um pozinho branco. Eu tenho ela aqui, acho que dá para observar. Eu vou mexer, aí o que acontece? Ela fica leitosa, parece uma água com cal. Essa é a insulina NPH, tá? Essa é a insulina NPH. Tá? Então, essa aqui, no Brasil, ela é distribuída gratuitamente na rede pública, tá? Deixa eu colocar aqui para o pessoal, insulina humana, né? NPH. Então foi descoberta ela foi inventada por Hagedorn. Então ele pegou a insulina regular e colocou o pozinho, né, que é a protamina. Isso conferiu, foi um avanço muito bom. Nós estamos em 1942, tá? Foi um avanço muito bom, fez com que a insulina ela perdurasse cerca de 12. Alguma coisa? Perdurasse por cerca de 12 horas. Cerca de 12 horas. Então, aquelas insulinas que eu usava 4, 5 vezes ao dia, né? E são injeções doloridas, grandes, ela acabou sendo modificada para uma insulina que se aplicava 2 vezes ao dia, já dava uma grande melhora para o paciente. E lembrando que a insulina você pode usar em pacientes de diabetes tipo 1, é só insulina. No diabetes tipo 2, há situações que você precisa usar o diabetes tipo, usar a insulina também, tá? Então, voltando ao tema, depois da insulina NPH, veio a insulina glargina. Isso nós já estamos no ano de 2001. Então, nota ainda, teve que passar aí 60 anos, né, para você, 1942 até 59 anos, até chegar a insulina glargina, que ela também tinha uma duração de 12 horas, pensava-se que era 24, mas não era. Isso de 20 a 24 era a propaganda que o pessoal fazia. Aí depois chegou a insulina Determir, né, a NPL, que era lenta também,
E hoje nós temos aqui as duas, a Degludeca, que é a insulina de dose única, né? Então você dá uma vez só ao dia e ela faz todo o efeito. Só que às vezes você precisa usar uma outra insulina para as refeições. Só que a grande vantagem é que acabou você usar seringa. Tá? Não é que acabou, infelizmente ela é muito usada. Mas você pode utilizar, dá para perceber aqui, essa é a agulhinha que é utilizada. Vou aproximar aqui da câmera, para dar o foco, né? Então, a agulhinha é muito pequena, são 4 milímetros, né? E essa agulhinha, né, ela é ajustada aqui na caneta, né? Aqui vem a caneta, você coloca a agulha, aqui, rosqueia, e você coloca a dose da insulina aqui numa caneta, em doses. Então, fica uma coisa muito mais inteligente, mais limpa, mais tranquila, e você aplica o paciente. A dor é zero, repito, é zero. Como é que você sabe? Porque eu já me apliquei. Então, o que acontece? Eu não injetei a insulina, mas eu fiz a perfuração. O professor falou, vocês falam que o paciente não dói? Façam vocês. Eu falei, eu vou fazer. Então, quando a gente pega a agulha, de 0 a 10, né, ela é em torno de 6 a dor. Sabe que o homem é meio medroso para a dor, né? Agora, com essa daqui, não chega a 1. Então, é absolutamente tranquilo. Eu tenho que usar mais vezes, 4, 5 vezes por ano meu pai com isso aqui. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Tá? Então, graças a Deus que existe essa insulina, foi fantástica, né? Então, as coisas melhoraram. Como eu falei para vocês, existem vários tipos de óculos, né? Momentos atuais, insulinas de ação rápida, insulinas de ação lenta, né? E a gente vai mudando conforme o tempo. Pode passar o próximo, por gentileza, Cláudio. É aplicado na barriga, doutor? É na barriga, né? Barriga, braço, perna e bumbum, né? A barriga faz uma prega, pega a barriga, assim faz uma prega e encosta e empurra. Hoje mesmo apliquei nos pacientes. O mais frequente do diabetes é o diabetes tipo 2. E o que acontece? À medida que os anos vão passando, o pâncreas, como imagina que fosse um pneu, o pneu vai ficando careca. O pâncreas também vai ficando careca, né? Ele vai cansando. Então, quanto mais idade a pessoa tiver, maior a chance de aparecer o diabetes. Então, note que a prevalência de diabetes tipo 2 em pessoas de mais idade, de 10 a 12%, ela foi só aumentando no Brasil. Né? Aumentou a idade e aumentou a incidência do diabetes. Não tem como. Tá? Então, é uma coisa patognomônica. Vovô tem que ficar de olho na taxa de glicose. Não é que... Então, se a pessoa viver 140 anos, ela vai aparecer diabetes. Tá? Assim, eu não uso óculos. Uso óculos hoje. Os anos vão passar, você vai precisar de óculos. Isso é uma questão de tempo. Não tem... eu não conheço ninguém que tenha acima de 50 anos que não use um óculos, uma refração maior ou menor. Vamos lá para o próximo. O Pinhal está perguntando aqui sobre Pode a colocar. maquininha. A maquininha de insulina. Se faz leitura de tempo em tempo. Essa é a bomba de insulina. Eu vou falar no final, Pinhal. Depois daqui eu tenho a bomba de boa pergunta, chama bomba de insulina, na qual ela injeta a insulina, entre aspas, um pâncreas artificial, né? Tem a foto dela, bem colocada, eu vou colocar. Aqui, então, como é que o que acontece? Aqui nós temos nosso amiguinho estômago, né? À esquerda, né? E o que acontece? No paciente diabético, né? O pâncreas, que é esse amarelinho, né? Eu estou passando o mouse, mas não aparece para vocês, né? Você está vendo, né, Cláudio? Eu estou passando. Maravilha. Aí esse amarelinho é o pâncreas, né? Que é que a gente já comentou aqui, né? Ele vai produzindo, a quantidade de insulina ela vai ficando mais lenta. E isso em função do depósito de beta-amiloide. E isso dá uma chamada glicotoxicidade. Abaixo está nosso amiguinho fígado. Nós já comentamos na vez passada, porque o fígado, o pâncreas joga a insulina diretamente no fígado. Ele não fala com ninguém. O pâncreas é o cara. Ele vai diretamente no fígado. O fígado é o órgão produtor de açúcar no corpo humano. Repito, o fígado é o órgão produtor de açúcar. Você tem um local, uma usina de açúcar no corpo humano, né? É o fígado. O fígado pesa em torno de 4,5 a 5 quilos. Tá? E ele é dividido em 4 segmentos. Lobo direito, lobo esquerdo, lobo caudado, lobo quadrado. E aqui embaixo, esse verdinho, Cláudio, é aquilo que a gente comentou a vez passada, é a vesícula biliar, né? É uma bolsinha na qual você tem lá um tenso ativo, né?
que é a bile, 4 letras, e essa bile, ela escorre pelo caninho até chegar nas vias biliares, chegar no duodeno, onde ela promove a emulsificação das gorduras, né? E essas gorduras são absorvidas e levadas para o fígado. Aí o que acontece? O vovô, ele faz pouca atividade física, né? Ele começa a ter essa doença aqui embaixo, sarcopenia, Cláudio. A sarcopenia, o que acontece? Em resumo, e trocando de miúdos, vocês vão lembrar, é aquela pessoa, o vovô, vai perdendo a bunda e vai perdendo a parte posterior de coxas e de perna. Vai ficando canela fina, vai afinando, é a chamada sarcopenia. E ele tem dificuldade em se levantar, ele tem dificuldade de se movimentar, o músculo ele vai atrofiando. Então você tem que dar estímulos para ele, e o diabetes ele aumenta a sarcopenia, né? E a captação de glicose no músculo passa a ser menor, né? E a formação do ácidos graxos livres, o AGL, que são marcadores aí entre os famosos triglicérides, né? O que é triglicérides? Meu time é tricampeão. Então, ele tem 3 títulos: triglicérides, 3 glicoses. Excesso de glicose vai levar a triglicérides. Triglicérides hoje, diabetes amanhã. Então, é uma coisa que a gente tem que estar atento também. Isso vai dando depois um aumento da chamada massa gorda visceral. Então, a gordura intraabdominal. Então, não é uma coisa é o Papai Noel, bem gordão. Outra coisa é aquela pessoa que tem a barriga de gestante, né? Ele não está gestante, né? Então, essa gordura abdominal realmente é uma bomba relógio, e ela aumenta muito a chance de riscos cardiovasculares. Tá? Pode passar o próximo, por gentileza, Cláudio. Doutor, tem uma pergunta aqui do Sérgio Pode Pereira. pôr. Há estudo com engenharia genética CRISPR-Cas9 para buscar cura para o diabetes mellitus tipo 1? Sim, com certeza. Há grandes avanços na parte da genética, né? Aqui, inclusive, de fazer o que a gente fala de usar células-tronco, né? O tratamento é muito... E nós temos um pessoal de altíssimo nível no Brasil, tá? Na cidade de Ribeirão Preto, né? Professor Cury, né? Rapaz novo, tem uns 42, 43 anos de idade, cara fera, detona na parte de diabetes, novo, inteligente, competente, e trabalha muito com essa parte de melhoria genética e a parte de células-tronco. Então, é a nossa referência. Em São Paulo tem o centro da Escola Paulista de Medicina, eu fiz o mestrado lá, mas não atuava nesse segmento, e tem o pessoal também no Sírio-Libanês que também trabalha com essa parte. Então, a parte de melhora genética, ela está ocorrendo sim, o pessoal está trabalhando e está tentando eliminar, né? Matar, destruir esses genes aí, né? Para que não se expressem e não leve ao aparecimento das doenças. Aqui o que eu falei para vocês, né? A sarcopenia, o músculo, o principal mais fortinho, a pessoa que faz uma musculação, uma atividade física, né? E o outro que ele fica já meio murchinho, né? Então isso também piora muito a parte do diabetes. Se ele tiver um músculo viçoso, bonito, ele consegue captar melhor a glicose, então também é um fator que favorece. Por isso que ontem na minha live, está no meu canal, quem quiser assistir está convidado, na qual nós falamos a importância do exercício. O exercício, ele é remédio. Ele é remédio. Né? Nesse evento que eu estive em Estocolmo, foi apresentado vários trabalhos sensacionais, né, com tratamentos de diabetes, e tinha de um professor que ele tinha sido indicado para o prêmio Nobel, na qual falou assim, não, hoje eu tenho um remédio que ele melhora diabetes, melhora colesterol, melhora a pressão arterial, melhora a esteatose hepática, a gordura do fígado, melhora a disposição, ânimo, humor e libido sexual. Porra, lotou a sala, tinha mais de 2.000 pessoas para assistir, e o slide dele era um só. Exercise, exercise, exercise. Né? Então, é um exercício que realmente melhora, porque não tem uma pílula que faça o efeito do exercício. Não tem. É que as pessoas têm que se empenhar um pouco mais. Não precisa, repito, por exemplo, hoje eu fui nadar, né? De manhã, às 6 da manhã eu fui nadar. Nadei 1 hora. 1 hora eu nadei. 23 horas eu não estou fazendo atividade física. Tá percebendo? Então, nadou 1 hora, fez bastante coisa. Eu fiz muito pouco ainda. Né? Mas agora, é melhor 1 hora do que 0. Né? Então, veja bem, é importante a gente ter esse empenho. Não estou afim de nadar. Cara, quantas vezes eu fui trabalhar, não estava afim de trabalhar, eu trabalhava em fábrica. Está cansado, mas eu tinha que cumprir meu papel.
eu como pai, família, caráter, né? Nunca faltei, então vou até o final, até a hora que dá. Então vamos trabalhando. Então, 38 anos de empresa, não tive falta nenhuma. Porque eu tinha que cumprir meu papel. Mas tem dia que não estava afim? Não estava afim, mas fazer o quê? Tem que ir, cara. Tem que fazer, você tem que fazer as coisas, né? Pode passar a próxima, Claudião. Aí os tratamentos, vamos coçar aqui a careca, né? Existem alguns medicamentos, só coloquei os nomes, a metformina é um medicamento utilizado há mais de 100 anos, é um fitoterápico, uma planta, hoje, com os avanços da química, né, utiliza-se em comprimidos, excelente medicamento para diabetes tipo 2. A sulfonilureias, né, o nome glicazida é a mais utilizada e é a única que realmente eu acabo utilizando. Tem a glibencamida também, tem a glimepirida, mas o que eu uso somente é a sulfonilureia, no caso, a glicazida. A insulina é outra opção terapêutica e tem essa sopa de letras aqui, né? SGLT2 são os transportadores, inibidores de transporte de sódio e glucose no rim, e o GLP-1, que é o Glucagon-like peptide, que é aquela injeção. São 2 remédios separados. Tá? O SGLT2, o que ele faz? Ele pega, imagine o diabetes, Cláudio, como sendo uma fogueira, né? E eu sou o bombeiro. E o diabético está dentro da fogueira. Então, quais são as ferramentas que eu tenho? Eu posso tentar abafar essa fogueira, né? Tentando quebrar o triângulo calor, combustível, comburente, né? Então, eu posso abafar a fogueira? Pode. Mas se for uma fogueira grande, você não vai conseguir. É o papel da metformina abafar. Eu posso jogar água, né? Pode jogar água. Seria a insulina, né? Mas, às vezes, o incêndio é tamanho que você não consegue. Né? Lembra a questão de 8 anos passados, tivemos um incêndio em um polo petroquímico no litoral, o pessoal ficou bombeando água do mar, né? Porque não adianta, era complicado, você não conseguia, a força era maior. E outras coisas, aí existe, então, aí como é que eu apago essa fogueira? Outra opção que eu tenho, qual que é? É tentar não deixar entrar lenha na fogueira, né? Ou tirar a lenha da fogueira. Se eu tiro a lenha da fogueira e não coloco mais lenha, fogo apaga. Esses medicamentos novos que a gente usa para diabetes tipo 2. Injeções e comprimidos também. E tem a acarbose, que a gente usa muito pouco hoje, que é uma medicação que age a nível do intestino, que ela retarda a entrada de açúcar. Então, eu também ajudaria a fazer com que essa fogueira não aumentasse. Então, ferramentas existem. De 1921 para cá, a quantidade de insulinas aumentou bastante. Eu sempre falo que existe um óculos para longe, existe um óculos para perto, existe óculos bifocal. Existe insulina para longe, insulina para perto. Você está com 400 de diabetes, a gente não vai usar insulina MPH, nós usamos uma insulina rápida. MPH é uma insulina lenta, né? Um tiro lá na frente. Então, existem vários tipos, acho que em torno de uns 30 tipos de associações de insulina. Os medicamentos chegaram, são muito bons. Né? Então, eu quero transformar, e não é hipocrisia, não é só um voto de esperança, mas um voto de confiança, e vocês vejam isso com os médicos de vocês, dos seus familiares, usar medicamento atual. Nós estamos no século XXI, não dá para usar medicamento de 1942. Não dá. Tá? Eu sempre usei e deu certo. Mentira. O médico que fala isso não sabe medicina, não sabe diabetologia. Tá? Então, o que acontece? Os tratamentos têm que ser com medicamentos atuais. Não dá para permitir você comprar uma televisão preto e branco hoje e colocar um bombril na antena para tentar pegar um canal. Então, não existe mais isso. Tá? É inaceitável a seriedade que é a doença, né? Vem os tratamentos bizarros, horríveis, né? E aí não preciso nem falar que eu já vou surtar com o maldito chá de insulina. Né? Porque a gente já conversou na outra vez, né? As pessoas fazendo lives, divulgando uma planta que tem insulina. Cara, a insulina é uma substância exclusivamente do reino animal. Se amanhã tiver uma insulina do reino vegetal, eu venho a público aqui e me retrato. Mas até hoje, a insulina é um produto exclusivamente do reino animal. Não tem presente no reino mineral, não tem no reino vegetal e não também no reino espiritual. Então, trabalha focada somente no reino animal. Então, ali que tem que ser trabalhada, tem que ser focada. Graças a Deus que existe insulina, vamos usá-la se necessário for. Mas não me venha com chá de insulina. Eu tive 2 crianças minhas, pacientes,
que foram parar na UTI por uma incompetência, ignorância, incompetência da família, de eu falar que precisa da insulina, e foram passar um chá para a criança foi parar na UTI, tá? E por pouco não morreu, né? Eu já arrebentei, porque não dá para... A letra minha, a letra do médico, ela é feia, mas a minha sai no computador, Cláudio. Tá claro, usar a insulina dessa forma, de modo contínuo. O senhor não falou. Está escrito, colega, está escrito. Está aqui, tem a memória do computador, está escrito. Então, as pessoas não assumem a responsabilidade e passam para você outra responsabilidade que você não tem. É um absurdo isso. Você tem que respeitar a ciência. Você pega o avião, você dá palpite para o piloto, ó, primeira nuvem direita, primeira nuvem esquerda. Cara, eu não tenho nenhuma competência para pilotar avião. Por isso que eu pago. Eu compro o avião e saio pilotando. Eu não tenho dinheiro, não tenho competência. Então eu pago e a pessoa me leva. Eu não sei qual é o problema, todo mundo quer dar palpite no assunto, né? E você sabe tocar piano? É sim ou não? Eu toco mais ou menos. Não tem toco mais ou menos. Não tem. Você fala russo? Falo. Falo vodka, strogonoff. Não dá, né? Não dá. Né? São coisas inaceitáveis, né? As pessoas faltam uma humildade. O ser humano é um animal que realmente falta humildade, falta entender suas limitações. Ele quer resolver tudo sozinho e não resolve nada. Nós temos que viver em sociedade. Um tem que ajudar o outro. Eu sei uma coisa, você sabe outra. Cara, vamos juntos. Tá? Não queira tirar nota 10 e tudo, não precisa. Não, já teve Leonardo da Vinci, já teve Isaac Newton, já teve várias pessoas fantásticas aí que tiraram nota 10. Parabéns para eles. 5,1 para mim já está bom. Agora cada um tem o seu limite, né? Agora eu tenho que saber até onde eu estou atrapalhando. Eu não posso dar palpite, assim, informalmente é uma coisa. Agora, mudar a coisa, né? Ir lá, olha, eu estou vendo lá os foguetes que estão sendo lançados na SpaceX. Tá saindo muita fumaça aí, hein? É perigoso, hein? Pode explodir. Cara, o que se agrega com comentários fúteis, inúteis, que você nem sabe o que está saindo lá, não tem noção, não conhece o assunto, senta, bate palma e aplaude, né? Pô, é tão gostoso aprender, né, Cláudio? O terraplanismo é exatamente isso. É o terraplanismo. O Sérgio Pereira tem uma denúncia aí. Uso metformina para emagrecer totalmente proscrito, Sérgio. São oportunistas que colocam. A metformina está na bula. É um medicamento que a gente usa em algumas situações. Ovário policístico pode ser usado, sob supervisão médica, e para diabetes tipo 2. Ponto final. Vou dar para emagrecer. Tuberculose emagrece, HIV emagrece, Covid emagrece, câncer emagrece. Eu não vi ninguém ainda prescrever isso aí. Então o pessoal, cara, os caras surtam. São os médicos que fazem o curso de medicina por telefone ou psicografia, e depois sai aí falando, não, porque papapá, eles são cheios de bonitinho, eu falo as coisas, aí depois, aí tá a história, eu sou o chato que tem que falar que não existe Papai Noel. Né? O Brasil tem excelentes, eu repito, excelentes médicos que trabalham com diabetes. Eu tive o privilégio de estar na Unicamp com o professor Marcos Tambassa, um médico de altíssimo gabarito internacional, sabe diabetes, extremamente humano, carinhoso, atencioso com os pacientes. Né? A gente vê o nível, né? A humildade dele, sabe demais. Na Escola Paulista de Medicina, o professor Chakra, o Chakra que é pai do Guga Chakra, né, da Globo News, né, o professor Chakra, eu fiz durante 21 anos o curso dele. Todo ano eu estava fazendo o curso. Agora parou por causa da pandemia. Tomei uma pessoa de fácil acesso, inteligentíssimo, tranquilo. Professor Cury, em Ribeirão Preto, né, Sérgio Adib, em São Paulo, Rui Lira, em Recife, tem outro colega também em Belo Horizonte, ou seja, no Sul, a Luciana, ou seja, não faltam professores, repito, de altíssimo nível. Eu participei de vários congressos internacionais e não estou me gabando por isso, mas só tentando deixar vocês informados que a gente vai acompanhando outros colegas, né? E aí a gente passa a ter uma visão diferente. Eu estive em Portugal, estive na Espanha, estive na França, estive na Alemanha, estive em Estocolmo, estive na Itália, estive na Áustria, Estados Unidos em 5, 6, 7 congressos. O médico brasileiro ele só precisa ter ferramentas para trabalhar melhor.
Tá? Não preciso somente isso. A parte de diabetes do Brasil, os grandes centros com medicamentos adequados, você consegue resolver 80% ou 90% dos casos. Evitar os casos de retinopatia diabética, evitar os casos de diálise. Eu não sei se vocês já tiveram algum familiar que precisou fazer diálise, né? Os rins que, quando eles param, você precisa usar uma máquina auxiliar. É uma coisa muito complicada, muito delicada, muito sensível. E a principal causa de doença renal é o diabetes. É o diabetes. Aí me vem uma pilantra falar sobre chá de insulina, cara, não dá. Não dá, é inaceitável isso, né? Tem que colocar na cadeia, não sei porque o YouTube deixa livre isso daí, tá? É inaceitável. Aí depois vem os caras, tá gordinho, dá metformina. De onde você tirou isso? De onde se tirou isso? Você inventou essas situações? Doutor, tem uma pergunta do André Simon aqui, muito parecida com a do Sérgio. Então, o Sérgio perguntou sobre a metformina para emagrecer, que é um A pergunta é absurdo. totalmente pertinente. Usar isso para emagrecimento. Ela emagrece, mas não é para esse caso, né? É uma consequência do tratamento do diabetes, né? Aí, nadar também emagrece, correr emagrece, parar de comer pizza emagrece, parar de tomar cerveja, tomar refrigerante, mas ninguém quer fazer isso. É complicado, né? A pessoa pergunta, você fez a sua parte, né? O André Simão nos pergunta aqui, né? A caneta de Ozempic e Victoza, sensacional pergunta. Tem mais uma aqui, ó. Ozempic, Victoza e Trulicity. Esses caras aqui, André, eles são usados para diabetes tipo 2, tá? O Victoza e o Ozempic para diabetes tipo 2. O Trulicity para diabetes tipo 2. O que acontece é o seguinte, existe o Saxenda, que é uma outra caneta, que é exatamente igual ao Victoza. Não muda absolutamente nada, é o mesmo fabricante. Imagina a Coca pequena e a Coca litro, né? Então, é mais ou menos isso. Não muda absolutamente nada, não é a concentração é igual, só que inicialmente o Victoza foi utilizado para exclusivamente diabetes e a dose máxima é de 1,8 miligramas por dia. No caso, o Saxenda, para perda, o Saxenda é utilizado para perda de peso na dose de 3,0. Então, você vai subindo. Só que aumenta a chance dos eventos adversos, náusea, indisposição, é uma coisa que tem que ser bem ponderada pelo médico. Então, existem trabalhos nos Estados Unidos, estão rolando e provavelmente deve ser aprovado no Brasil. O Ozempic é uma droga que é utilizada, ela é o análogo de GLP-1 que a gente comentou no começo, né, que é produzido pelo intestino. Inclusive, o mecanismo de ação dele foi da minha tese de mestrado, que age no cérebro. O que acontece? No Brasil, ainda é só usado para diabetes. Quando o paciente é obeso, a gente usa o Saxenda. O Ozempic nos Estados Unidos já está sendo liberado de 2,4. Logo, logo vai chegar no Brasil e provavelmente são drogas que vão ser liberadas de modo oficial para a perda de peso. Mas são drogas que têm um raciocínio lógico, diferente da metformina nessa situação. Tá? Então, é uma questão de tempo delas serem implementadas. Eu acho que já deveriam ser implementadas. São drogas seguras, boas, eficazes, só tem benefícios, mas tem um fator extremamente limitante, que pesa no bolso. Né? São realmente que você em torno de R$800 mês, aí, 600, varia um pouquinho dependendo da dose. Tá? Mas são drogas muito boas e realmente funcionam bem indicadas. O Ozempic é semanal, a Victoza é diária. Né? Qual a relação entre pressão alta e diabetes? Muito boa pergunta. O que acontece? A nossa amiguinha, a hipertensão, né? Ela é silenciosa, né? O Cláudio já fez o depoimento e também faz o controle da hipertensão. O que acontece? A pressão, força sobre área, você não está enganado, né, Cláudio? Sim. Força sobre área. Então, o que acontece? Força sobre área. A força vai aumentando e a área mesma vai diminuindo. O que acontece? A pressão aumenta. Então, o que você tem que fazer? Ou diminuir essa força ou aumentar a área. Né? Então, o que acontece? O diabetes, ele aumenta a rigidez dessas artérias. Então, vai criando uma resistência. E criando essa resistência, o que acontece? Você aumenta a pressão. E você vai produzindo, diferentemente de uma máquina, que você tem lá um encanamento e ele estoura, o corpo humano ele vai produzindo substâncias, porque a parede dos nossos vasos é um tecido vivo, tá? E esse tecido vivo, o endotélio, ele vai liberando substâncias químicas altamente agressivas e elas são vasoconstrictoras, vão piorando o efeito. Então, por isso que a gente tem que controlar a pressão e bloquear. Hoje existem medicamentos sensacionais para tratamento de hipertensão. Você coloca um diurético, você coloca um bloqueador
de receptores para essas paredes não funcionar, não, com forças, você diminui a força de contração do coração, diminui a frequência cardíaca, então é um trabalho de bomba mesmo, né? Então, o diabetes e pressão alta correm juntos. O paciente, quando chega ao consultório, normalmente ele fala, doutor, é o seguinte, eu tenho diabetes, vírgula, tenho pressão alta, vírgula, tenho colesterol, vírgula, eu tenho triglicérides, vírgula, eu tenho ácido úrico, vírgula, sou aposentado e ganho pouco. É complicado porque você precisa de ferramentas. E aí realmente é complicado. E na rede pública, que existem profissionais de altíssimo gabarito, infelizmente o pessoal está fechado. Aí você vê os governos colocando, nós temos tratamento para diabetes. Tem nada. O tratamento de diabetes que existe na rede pública brasileira, infelizmente, deixa muito a desejar. Nós estamos em 1942 com os tratamentos. Pergunta se algum ministro de saúde, algum presidente tiver algum problema de saúde e vai no SUS usar os medicamentos que tem lá. Não vão usar medicamentos de ponta, óbvio, né? Óbvio, né? Eu, você, todo mundo vai tentar, eu quero o melhor para mim. Então é essa a situação que o pessoal coloca, né? Acho que tem mais alguns slides, né, Claudio? Tem. Se quiser passar ou quiser alguma pergunta, fique à vontade, Claudio. Aqui tinha um colega tinha perguntado a respeito da hemoglobina glicada, né? Então, note que os níveis desejáveis, né? A gente sempre brinca, né? Tem o refrigerante já do 7-Up, né? Aqui tem que ser o 7-Down, né? Tem que ser abaixo de 7, em torno de 6,5. Só que em idosos, né? Aí é o que a gente sempre falou, a gente tem que ter um critério, usar a quarta lei de Newton, né? O bom senso, né, Cláudio? Então tem que ter o bom senso. Então acontece, no idoso não adianta eu querer ser muito rígido e deixar os valores muito baixos, né? Eu falo isso para meus pacientes, eu falo, a senhora só tem 90 anos de idade, né? Eu não preciso ser muito rígido no tratamento de diabetes, porque a senhora não vai voltar daqui a 90 anos. Isso é um fato. Isso é um fato. Ela não vai voltar no consultório com 180 anos de idade. Eu tenho que fazer com que o tempo que ela tem de vida, ela tenha um tempo de vida feliz, bom, de boa qualidade e o mais longevo possível. Porque eu não posso fazer. É diferente eu tratar uma pessoa de 20 anos de idade, que ainda não tá gestante, que vai formar família. O tratamento é diferente. E a pessoa de 20 anos tem mais 20 para frente. A vovó de 90, pouco provável que ela chegue até os 110, entendeu? Então a gente tem que ver o momento, e não é tratar de qualquer jeito. Pelo contrário, tem que tratar muito bem, só que tem que ter um critério, porque o cérebro do idoso trabalha de maneira diferente. Ele precisa de uma quantidade diferente de aporte de glicose, ele é muito sensível, tem um fator de queda, labirintite, tontura, indisposição, arritmia cardíaca. Então, vem uma série de problemas com o idoso. E a gente tem que estar muito atento a isso, perda de massa muscular. E vai exatamente o que a gente falou a respeito da glicemia, Cláudia. A gente procurar manter uma glicemia de jejum. Aqui está 110, mas na verdade o que a gente procura fazer é abaixo de 110 no idoso. Mas uma pessoa não idosa, de 80 a 120. E no pós-prandial, pode chegar até 180. Então, note que ela pode, é como se estivesse ultrapassando um carro, né? A velocidade pode ser um pouquinho maior. Agora, a gente tem que ter esses critérios, entender o que está acontecendo, ver o momento que o paciente está. Se é uma diabética gestante, o filme muda. Se é uma criança, o filme muda. Se é uma vovó, o filme muda. Cada situação é uma situação. Aí o paciente, às vezes, fica pegando somente o parâmetro que tem no papel do laboratório. Ah, aqui, piorou. Aí vem a família, vem todo mundo. Aí você tem que falar, tá errado. Ah, como tá errado? Tá errado. Né? Aí você tem que mostrar, tem que explicar as situações, abrir os artigos, para deixar a pessoa confiante. E mais do que isso, o paciente, o familiar, tem que acreditar e tem que confiar integralmente no seu médico. Se você não confia, você tem todo o direito de desconfiar, tem todo o direito de não confiar. Procure outro médico. O que não pode fazer é ficar batendo boca e perdendo tempo. É ruim para o paciente, é ruim para o médico, é ruim para vocês todos. Você precisa ter um porto seguro. Então, o médico tem que ser um porto seguro de confiança da família. Pode passar próximo, por gentileza, Cláudio. Aqui, esse aqui é os níveis de glicose, né? Só para você, chamado Holter, né? Que é um aparelhinho na qual a gente coloca, é o chamado CGMS. Ele vai fazendo Continuous Glucose Monitoring System. Ele faz um monitoramento de glicose. A gente não é uma régua. Meu diabetes está 90, daqui a 2 horas, como é que ele está? E agora subiu, está 98. Amém.
Deixa ele com 98. E tem um range que ele fica flutuando normalmente. Não somos uma máquina que fica 80, 80, 80, 70, 70, 70. Não é infrequente, Cláudio, o familiar, o paciente, eu peço para ele medindo a glicose no dedinho, né? Ele ir dormir, por exemplo, com 120, 130. E ele acordar com 200, 250. Aí a pergunta, de onde apareceu, né? Em outros tempos, o pessoal que não tinha o avanço da ciência ia falar que ele assaltou a geladeira, levantou para comer doce, algo do tipo. Não, quem produziu o açúcar? O nosso amigo fígado. Como a gente já comentou, o fígado é o cara que produz açúcar. Ele produz açúcar, ele vai encher o seu tanque. Essa conversa com o pâncreas não está adequada porque é em função do diabetes. Né? Então, notem que esse é o problema. Então, quem produziu açúcar foi o fígado. E notem que existe, por volta das 3 da manhã, nessa bola vermelha que está aí, pode ver que tem uma queda, né? É o horário clássico de hipoglicemia. Então, quem deu um plantão no hospital sabe, às 3 da manhã é um horário que chega normalmente os pacientes diabéticos convulsionando, pacientes totalmente desconexos, confusos, com a glicose abaixo de 40. Aí tem que dar glicose na veia, tem que fazer oxigênio, tem que fazer o possível para elevar essa taxa de glicose. Aí, nesse momento, o maldito refrigerante serve para alguma coisa, tá? Porque o refrigerante, nesse momento, um copo, veja bem, um copo de refrigerante sobe 80 a taxa de glicose. Um copo. Então, notem como é venenoso aquilo lá. Né? Lembrando que um copo e meio tem isso aqui de açúcar, né? A perceber aqui é 78 gramas, mais ou menos. Então, não dá para perder chance. Então, numa situação de emergência, o refrigerante não diet, né? O refrigerante convencional, qualquer refrigerante, né? O Brix, né? Que é a concentração de soluto sobre solvente de sacarose presente, é altíssima. Você dá para o paciente e a glicose sobe. Então, note que nessa bola vermelha você tem uma queda por volta das 3 da manhã. Isso é mais evidente em pacientes diabéticos tipo 1, por causa da ação de um hormônio que existe na hipófise, chamado GH, que é o hormônio de crescimento. E o GH é liberado por volta da 1h30, 2 da manhã, e dá queda da hipoglicemia. Tá? Então, o corpo humano é fantástico, é sensacional, tá? E a gente tem que preservar ele ao máximo. Se a pessoa, infelizmente, tem o diabetes tipo 1, vamos correr os recursos, ter um bom médico, acompanhar direitinho para não ter problema. Pode passar próximo, por gentileza, Cláudio. Era o mesmo que estava com... Pode... Então, diabetes tipo 2, a gente tem que ter, no paciente diabético mais longevo, a gente tem que ter um controle mais delicado, não ter hemoglobina glicada, que eu quero chegar abaixo de 7 no idoso, e não preciso chegar, eu tenho que ter um tratamento individualizado do tratamento do paciente diabético, que cada caso é um caso, e não adianta querer fazer de maneira diferente. Né? Pode passar o próximo, por gentileza, Pedro. Né? Então, qual que é o objetivo? É esse que eu queria colocar. Esse aqui foi a pergunta que o colega fez a respeito das bombas. Notem onde está a setinha sua aí, onde está o rapaz com a mão, isso aí. Essa aqui é uma chamada bomba de insulina. Essa é uma foto antiga, mas as três trabalham do mesmo jeitão. É uma bomba de insulina, dentro dela existe a chamada insulina de ação ultra rápida, e ela são feitos cálculos, os ajustes, e são injetados na barriga do paciente, tá? Existe um catéter para isso, e vai injetando continuamente a dose de insulina que a pessoa precisa. Então, note que de madrugada você precisa de um valor X. Quando você almoça, precisa de um valor maior. Você vai jantar, talvez um maior. Então, se você comeu uma maçã, você vai precisar disso. Se você comeu um pastel, um doce, vai precisar de mais, está percebendo? E você tem condição de fazer esse ajuste nessas bombas. São bombas muito boas, né? Normalmente são utilizadas para diabetes tipo 1, raramente se usa para diabetes tipo 2, tá? Então, diabetes tipo 1 você utiliza, tem que ter os profissionais capacitados e competentes para fazer a aplicação da insulina, né? E não é nenhum chá que é colocado aí, né? Pelo amor de Deus, né? Não é nenhum chá. Pode colocar outra, Cláudio? Aí eu termino com a foto do meu pai comendo um bacalhau. Para quem não conhece, aqui em Jundiaí tem um bacalhau sensacional. Toda live minha, Cláudio, eu faço um sorteio de um bacalhau. Meu pai, infelizmente, hoje mora no céu, mas eu deixo a foto em homenagem a ele. Certinho? Muito bonito. Isso é um bacalhauzinho sensacional aqui em Jundiaí. Quem quiser vir,
tá convidado aqui, a gente... Precisamos marcar um dia, Cladão. Eu vou ser o Razek para a gente comer Oh, precisamos sim. Razek destrói o bacalhau. Tá por aí o Razek? Vamos ver. Eu conversei com ele hoje. Tá certo, né? Mas olha, eu fico feliz aí, espero que o pessoal tenha compreendido a mensagem, né? Desculpa de alguma exaltação, né? Que realmente a gente procura fazer as coisas caminhem bem, né? E caminham do modo adequado. Então eu não gosto quando as coisas elas caminham erradas por mentiras, né? Eu falei, o problema ele vem sozinho, não precisa chamar o problema. Tá? Sogra, você não precisa chamar que ela vem. Então a gente tem que ter um discernimento, saber a nossa limitação e não ter nenhuma vergonha de falar, isso aí eu não sei. Cara, é o principal. Puxa vida, né? Ninguém tem que saber tudo na vida. Né? Tem 7 bi de pessoas no mundo, né? Justamente um para ajudar o outro. Cada um é especialista, conhece um assunto melhor que o outro. Ainda bem, né? Você fala, você é uma pessoa, todo mundo, que chato seria, você sabe fazer tudo, né? Aliás, sempre tem aqueles chatos, né? Que sabem tudo, né? Chato é uma coisa insuportável, né? O cara sabe tudo, né? Não tem graça, né? Isso, não dá nem para conversar. Né? Não, o pior são aqueles que fingem saber tudo e não sabem nada. Eles se chamam terraplanistas. Aí é complicado. Nossa, eles fingem, sabem tudo. Mas então, tem um senhor que nasceu em Pisa, Galileu Galilei, já tinha falado que não era por aí, né? Exatamente. Tá aí alguma questão para o doutor João Gonzalez? Deixa eu colocar aqui de novo. O José Antônio Rios coloca aqui: o refrigerante é o pior alimento da face da Terra redonda. Concordo com você, porque ele não é um alimento, é um veneno, tá? É um veneno, a história é uma minhoca no anzol. Se o peixe tivesse um pouco de inteligência, ele jamais morderia uma minhoca no anzol, porque não existe minhoca na água. Coisa simples, né? A minhoca tem que estar na terra. Então, se você. Então, o que acontecer? Se o Cláudio chegar em casa, família, trouxe aqui uma bolsa com 3 milhões de dólares que eu ganhei hoje, é estranho, né? É estranho, né? Aí no dia seguinte, outra bolsa. Hoje deu menos, deu só 2 milhões de dólares. É estranho. É estranho. Tem que ficar esperto, gente. Então meu avô já falava que tem, pois é. que tem 2 venenos brancos, que é o açúcar e o sal. São 2 venenos brancos. Meu avô falava isso já. E refrigerante ele não chegava nem perto. Não, então essa a gente tem que seguir os mais velhos aí, que tem sabedoria importante para a gente absorver, né? Senão a gente não... a gente tem que tem que ver até onde a praticidade ela é importante, né? A vida ela é simples, quanto mais simples melhor, né? Não precisa ser grandes alimentos fabulosos, né? Etc e tal. Outro dia veio aqui, eu lembrei do céu, mulher, eu posso tomar leite, doutor? Pode. Leite dourado? Eu falei, o quê? Leite dourado. Eu falei, leite é branco, minha senhora. Existe leite dourado. Não, porque é uma técnica nova, não me venha com chorumelas, não existe isso. Aí a pessoa ela se ofende, mas porque aí é a tua história. João Carlos ame-o ou deixe-o. Não dá para ficar comigo no meio termo. Fala, não me venha falar mentira. Não, tá tudo errado o que você está falando. Já vamos deixar claro isso, né? Se a senhora quiser acreditar, aí ela fica falando assim, pois a senhora não sabe a diferença do pé de feijão e do pé de milho. Fala das plantas, é a história, é a mesma história, né? Um que é monocotiledônea, um que é dicotiledônea. Então não sabe. E aí quer discutir. Não sabe, fica quietinho. Escuta, não que eu saiba tudo. Tem outras pessoas que sabem mais, né? Aqui no Brasil de Botânica tivemos o grande professor Joly. Então a gente tinha tantas pessoas que sabem o assunto. Agora, não se meta a discutir um assunto e querer estar razão. Vira doutrina, parece religião. Eu vou converter você. A mim não. A mim não vai. Você pode ter absoluta certeza que você não vai. Né? Então vamos colocar o pingo no i, porque senão não adianta. Exatamente. Gente, tá aí então a palestra do professor João Gonzalez, do canal Ciência e Companhia, que já tem aí o canal aberto para ele vir quando quiser, o pessoal gostou muito. Então, o doutor é especialista em diabetes, falou sobre isso hoje, mas a gente pode combinar outros assuntos sobre medicina, sobre outras coisas.
conversar sobre esses absurdos da internet de saúde que aparecem. Então, gente, chá de insulina não existe, né? O doutor deixou bem claro, chá de insulina não existe. Cuidado com essas coisas. Agradeço muito a presença do doutor João Gonzalez hoje. Eu que agradeço, e a todos do chat. Gente, é isso, então. Vamos muito ficando obrigado por aqui. aí. Também gostei muito, José Antônio. Também gostei muito da palestra, são sempre ótimas. E câncer em outra live. Então, não sei se o doutor pode falar algumas coisas a respeito Podemos disso. falar a respeito de câncer? Podemos falar. Eu fiz uma live, tem no meu eu sempre falo, diabetes e alguma coisa, né? Então, diabetes e câncer, né? A gente pode falar junto, né? A inter-relação entre essas duas enfermidades. Aí a gente pode combinar, vou ver minhas agendas, aí eu passo para você, Cláudio, com o maior prazer. Aí. Maravilha, eu que agradeço muito. Gente, está aí então, doutor João Gonzalez. Valeu, amanhã pessoal. Eu volto às 11. Um grande abração para todo mundo. Sucesso. Muito obrigado. Saber e amar não ocupa espaço, hein? Não, de jeito nenhum. E até a próxima.